Então, gravando, 18 de março de 2021, 17 horas e 14 minutos. Nós estamos na primeira semana pedagógica da filosofia, no minicurso, né, intitulado Saberes Docentes e o Pensamento Complexo. É um minicurso que nasceu no grupo de estudos, né, da professora Maria José. Deste grupo tem várias pessoas aqui nessa sala, está ligado à rede, e, como o nome diz, interliga, né, vários pesquisadores e grupos no Brasil, né, e na América Latina como um todo, é bastante grande, e uma das linhas, né, da rede é o pensamento complexo, né, e eu estou me iniciando nisso, estou me iniciando nessa aventura. Sempre que a gente começa a estudar alguma coisa, né, a gente percebe que tem muita coisa para aprender. Estou aqui com os meus livros aqui para trabalhar isso, mas a gente é iniciante. A Márcia também, né, também estamos todos começando aí esses estudos. E essa é uma primeira etapa, né, esse encontro aqui na Semana Pedagógica é uma primeira etapa, uma introdução, que serve também como convite para um segundo momento que ainda o nosso grupo, né, o grupo da professora Maria José, vai preparar para o segundo semestre. Aí esse sim vai ser um evento maior. A professora Maria José falou que quer trazer pessoas, inclusive, de outros países para palestrar. E, nesse sentido, é mais um encontro de aprendizagem, né, que vai ser direcionado pela professora Márcia Regina, tá? Vou ler aqui um resumo aqui do currículo da Márcia. Então, Márcia Regina Sommer, mestre em Educação pela UFT, especialista em docência universitária, CEUP-UBRA, e Dança e Consciência Corporal, Gama Filho, licenciada em Educação Física pela EZPEGO, acho que é assim que pronuncia, e Teatro pela UFT, e atualmente acadêmica de Filosofia, membro do grupo de pesquisa Rede Internacional, investigando escolas criativas, sob a coordenação da professora doutora Maria José de Pinho. Trabalha no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFTO, atuando com o componente curricular Arte, no campus Colinas do Tocantins, e no curso de licenciatura em Educação Física, no campus Palmas. Atua como pesquisadora nas áreas de corporeidade, ensino de dança, criatividade, pedagogia do movimento e complexidade. Então, estamos bem assessorados, né? Vimos aqui pelo currículo. A Márcia, então, vai fazer uma fala e depois abre para perguntas, não é isso, Márcia? Fica à vontade, a palavra é sua. Vocês estão me ouvindo? Gente, muito obrigada pela presença, tá? Eu quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui para poder olhar para as carinhas conhecidas, né? E até as não tão conhecidas assim, mas realmente muito obrigado. Eu só queria introduzir rapidamente, né? Falar a respeito do nosso grupo de pesquisa, né? Do qual o professor José Soares também agora está fazendo parte, né, coordenado pela professora Maria José de Pinho. É um grupo que faz parte da Rede Internacional, que investiga escolas criativas, né, RIEC, e ele tem como sede, ele tem a sede em Barcelona, né, com o professor Saturnino de la Torre, mas ele tem braços em vários países, e aqui no Brasil tem um pessoal muito forte, publicando, escrevendo, participando, né, dessa rede. Nós, desse grupo, a gente utiliza muito a literatura baseada na Maria Cândida Moraes, né, na Isabel Petraglia, no João Henrique Suano, na Marilza Suano, a professora Maria José de Pinho, que é nossa orientadora, né? Então, esse grupo foi muito importante, porque foi por onde eu comecei realmente a me aprofundar os estudos nessa área da complexidade. É um grupo tanto de pesquisa quanto de estudos, então a gente estuda, a gente ainda tem dúvidas, a gente lê as referências, né, os teóricos, e discute entre a gente, então nada é muito definitivo,
né? E o que eu vou apresentar hoje aqui para vocês é um aspecto bem introdutório mesmo, tá? E também levando em consideração que isso também pode estar em mutação, né? Como está em estudo ainda, tá? Então, não é uma verdade, não é o único caminho, né? Não é uma apologia, assim, à verdade suprema. É uma possibilidade, né, de um aspecto educativo que eu vou apresentar para vocês, certo? Então, eu vou transmitir aqui para vocês alguns slides, que eu acho que fica mais fácil para eu falar e para vocês acompanhar. Só um minuto que eu aprendi, tem meia hora a fazer isso. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Só um minuto. Deu certo, gente? Sim. Tá, eu tô assim, tipo, não tô vendo ninguém. Então, se der algum problema, se alguém quiser falar alguma coisa, professor, aí você me comunica, tá? Pode se deixar. der algum problema na tela e tudo mais. Bom, então, antes de entrar propriamente dita, né, na dita teoria da complexidade, eu achei pertinente falar um pouco sobre a transição de paradigmas, né, pelos quais nós estamos passando no momento, né? Então, eu vou iniciar minha fala falando a partir disso. Então, gente, o que seria essa transição de paradigmas, né? Então, nós estamos, né, passando por um momento de crise, que é a transição do paradigma tradicional ao paradigma emergente. Daqui a pouco eu vou explicar o que seria um paradigma, e mais ainda, o que seria um paradigma tradicional e um emergente. E a partir desse paradigma emergente, surge também um novo paradigma educacional, tá? Que a gente pode chamar de paradigma educacional emergente. Então, essas transformações, elas decorrem de momentos de crise. Bom, os paradigmas tradicional e emergente. Quando um determinado paradigma, né, ele entra em enfraquecimento, ele começa a se enfraquecer, ele começa a entrar em crise, então a gente rapidamente, a humanidade, os povos, as civilizações, começam a pensar em novas maneiras de se organizar. E aí, a transição de paradigmas, ela se dá em decorrência disso, dessa necessidade de mudança, né, que surge em função desse momento de crise, né? Eu acredito, assim, a partir dos estudos que a gente tem feito, a partir de alguns teóricos que eu tenho lido, nós estamos no olho do furacão de uma transição paradigmática, né? Por isso que a nossa sociedade, sob muitos aspectos, está em crise, né? Isso decorre muito dessa transição também. Bom, mas o que seria um paradigma? Né? Eu vou pegar uma citação de um autor que chama Sartório Silva Neto, e ele vai falar um pouco, né, nesse artigo, que eu até cito no final dos slides, né, faço a referência, ele vai falar um pouco do que é paradigma na ótica do Thomas Kuhn, tá? Que é um teórico que estudou no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, ele aprofunda, né, sobre essa discussão do que é um paradigma. E o autor coloca que nada mais é o paradigma do que uma estrutura mental compostas por teorias, experiências, métodos, instrumentos, e que serve para o pensamento organizar de determinado modo a realidade e os seus eventos, né? Então, resumidamente, a gente poderia dizer que paradigma seria uma visão de mundo, né? Seria uma maneira como determinada sociedade, como determinada civilização enxerga, né, os seus valores, os seus conceitos, os seus modelos, tá? Então, paradigma seria essa macrovisão de uma determinada sociedade sobre determinados assuntos. E os paradigmas, esses macroparadigmas, eles que vão determinar os comportamentos, os valores, né, de uma determinada sociedade. Inclusive, o que é ciência e o que não é, tá? Então, tudo isso vem de acordo com o paradigma. Bom, e nós temos um paradigma tradicional e um paradigma emergente, atual. Então, toda vez que um paradigma, ele deixa de ser aquele paradigma
que está vigente, né? Quando ele começa a entrar em crise, a gente diz que esse paradigma é tradicional e que um paradigma novo que está surgindo é um paradigma emergente, né? Então, por exemplo, quando passamos da transição lá da Idade Média para a Idade Moderna, a sociedade saiu de um paradigma aristotélico-tomista, né, denominado assim por alguns autores, dentre eles o Fritjof Capra, e entramos no paradigma newtoniano-cartesiano. Então, o paradigma aristotélico-tomista, naquela ocasião, poderia ser considerado o paradigma tradicional, e o newtoniano-cartesiano seria um paradigma emergente. E agora, nós também estamos passando justamente por essa fase de transição. Estamos saindo de um paradigma tradicional, chamado por alguns autores de newtoniano-cartesiano, e indo para um paradigma emergente. Esse paradigma, por ainda estar emergindo, né, ainda não tem um nome, né? Alguns autores vão chamar de paradigma holístico, alguns vão chamar de pós-modernidade, enfim, vários nomes, né, são dados a esse paradigma que está emergindo, né? Então, é importante falar que a maioria desses paradigmas emergentes, eles vão possuir traços, elementos que existiam no paradigma tradicional, certo? Eles não descartam totalmente o paradigma tradicional, tá? E esses paradigmas, principalmente o newtoniano-cartesiano e esse paradigma emergente agora, atual, eles se transformaram, eles surgiram a partir de descobertas feitas na física, né? Então, a gente vai ver que o paradigma tradicional newtoniano-cartesiano, ele começa a surgir lá com o surgimento da Idade Moderna, né? Com a ciência, com as descobertas na física pelo Newton, Descartes, Bacon, né? E tantos outros. Então, toda aquela cientificidade que começou a vir à tona, delineou, né, o que seria o próximo paradigma, né, que no caso o newtoniano-cartesiano. E o mesmo começou a acontecer também com o paradigma emergente que começou a surgir no início do século passado. Também tivemos outras descobertas na física, né, na ciência, que trouxeram uma nova visão da realidade. Então, a gente vai ver que físicos e outros cientistas, como Einstein, Heisenberg, Niels Bohr, com suas pesquisas, vão trazer uma outra maneira, né, uma outra percepção da realidade. Bom, o paradigma tradicional, né, que nós estamos tratando hoje, ele teve início no século XVI e XVII, com as transformações e descobertas na física, e ele vai apresentar algumas características, né? Então, primeiramente, ele tem uma importância, dá uma importância extrema à experiência adquirida apenas pelos 5 sentidos, né? Ou seja, apenas o que é material, visível, o que eu posso contabilizar, né? Eu vou valorizar. O raciocínio lógico, indutivo e dedutivo, uma busca da ordem, da conformidade, da uniformidade e objetividade, relações causais entre os eventos, o que já no paradigma emergente é colocado em xeque, reversibilidade, regularidade e controle. E o observador, né, se a gente for analisar do lado da ciência, né, ele é considerado como neutro e imparcial. Tá? Então, essas são algumas das características desse paradigma tradicional. E ainda, como eu estudo as questões relacionadas à corporeidade, ao movimento, né, dentro de uma nova linha de pesquisa da educação física, meu colega Wellington também acredito que tem essa visão, a gente leva muito em consideração quais eram as concepções de ser humano e principalmente de corpo, né, que os diversos paradigmas tinham. Então, o paradigma tradicional, como é um paradigma que busca fragmentar, dividir em partes, para poder entender determinado objeto de pesquisa, ele fez a mesma coisa com o ser humano. Então, para eu compreender o ser humano, eu divido em elementos estanques.
né? Então, eu tenho lá a mente, eu tenho o corpo e eu tenho o espírito. E nessa perspectiva, eu consigo desenvolver cada um dessas facetas, vamos assim dizer, do ser humano, em locais, em ambientes diferentes. Então, se eu quero trabalhar com o corpo, né, dentro dessa visão tradicional, eu vou na academia. Se eu quero trabalhar a mente, eu vou para a escola. Se eu quero trabalhar o meu espírito, eu vou à igreja, né? Então, há essa fragmentação, né, do ser humano em diversas esferas, né? E isso é bem complicado, porque hoje a gente, com os estudos que já surgiram, as discussões, a gente tenta compreender que, na verdade, não se trata disso, né? Bom, indo para o próximo paradigma, né, o paradigma emergente, a gente vai ver que ele teve início no início do século XX, com transformações e descobertas na física também. Então, assim, bem a grosso modo, né, a gente tinha lá Newton, com as suas leis da física, né, da física clássica, dividindo e separando, né, tempo, espaço, né, em questões diferentes. E o que a gente vai ver no início do século XX é uma compreensão de que um depende do outro, tá? Então, a gente vai ver físicos, teóricos, outros cientistas de outras áreas, considerando que nosso planeta, né, ele é feito por conexões, por relações, como uma grande teia que se entrelaça. E isso muda a configuração do paradigma, né, que estrutura toda uma sociedade. Então, esse novo paradigma, ou paradigma emergente, ele vai possuir algumas características também. Então, a gente pode colocar que nenhum elemento possui real identidade e existência fora do seu entorno total. Ou seja, para eu compreender algo, eu não, além de eu não poder apenas isolar aquilo, eu tenho que levar em consideração todo um contexto que aquele objeto, ou com aquela pessoa, ou participante de uma pesquisa, está envolvido. Os nossos conhecimentos são provenientes de nossa própria participação e interação nos processos do universo. E isso, gente, afeta diretamente os processos educacionais, que a gente vai falar daqui a pouco. Além da análise, a síntese é central na compreensão do mundo. Então, conhecer algo implica em saber sua origem e a sua finalidade. E o universo é uma realidade auto-organizante, é total e inteligente, né? E dentro desse novo paradigma, o ser humano, ele é considerado como um ser integral, né? Já não havendo mais essa distinção de corpo, mente e espírito. Então, partindo dessa nova visão, né, de homens, de ser humano, ou de ser humano que a gente busca, né, de que maneira que a gente vai fazer as adaptações na realidade educacional para que a gente chegue a essa visão de homem integral, né? E é justamente sobre isso que eu vou falar rapidamente agora. Então, paradigma educacional emergente. Essa discussão, ela vem surgindo da segunda metade do século XX para cá, mais precisamente décadas de 80, 90, né, ela vem se acentuando, e nós vemos muitos autores que nessa época começam a publicar obras trazendo um olhar mais humanista, né, para a educação física, ou para a educação física, para a educação como um todo, né? Esse termo, paradigma educacional emergente, foi cunhado pela primeira vez pela Maria Cândida Moraes. Ela, inclusive, tem um livro escrito em 1997 com esse título, né? E foi da onde eu tirei a maioria dessas informações que eu vou colocar para vocês aqui agora. Bom, então, nessa educação, não vai se tratar o homem como apenas aprendiz, né? Como muitas vezes a gente ainda faz e refaz, né? O aluno nosso, né? Os nossos estudantes, eles passam a ser o agente da sua aquisição de conhecimento através do respeito às múltiplas inteligências, inclusive inteligência motora, e a transdisciplinaridade, que é onde se propõe romper com o modelo cartesiano da divisão das disciplinas escolares, e mais, a transdisciplinaridade, ela traz o ser, né, a pessoa para o centro da educação. Então, eu preciso compreender aquele aluno
como um todo, inclusive o contexto em que ele está inserido, tá? Uma outra citação também da mesma autora, onde ela coloca que se a realidade é complexa, e a gente sabe disso, né, já, ela requer um pensamento abrangente, multidimensional, capaz de compreender a complexidade do real e construir um conhecimento que leve em consideração essa nova amplitude. Só queria fazer uma observação aqui, antes de continuar, que quando nós estamos falando de teoria da complexidade, né, nesse contexto aqui, nós estamos falando na perspectiva do Edgar Morin, de quem eu vou falar daqui a pouco também. Complexidade, complexos, é o que é tecido junto, tá? Então, a gente vai ver que a nossa sociedade, né, ela, na verdade, é um entrelaçamento de relações, de pessoas, de opiniões, né? Então, ela é complexa, porque tudo é tecido junto, é um emaranhado, né, de elementos que compõem a nossa sociedade, tá? Algumas características, gente, apontadas pela autora Maria Cândida Moraes, do que seria esse paradigma educacional emergente. Isso aqui é algo que está em estudo, eu não vou deixar dizer para vocês que são dicas de como fazer uma educação emergente, porque não parte disso, né? É um estudo feito que, se nós queremos alunos que sejam pessoas que tenham um senso crítico, responsabilidade social, que tenham afetividade, cuidado com o próximo, né, que é o que demanda esse novo milênio que nós estamos, então seria interessante seguir e tentar perceber alguns desses elementos que a autora propõe, tá? Então não é uma receita de bolo, são questões mesmo para serem discutidas, tá? Então, primeiro ela coloca que o sistema educacional deveria, né, ser um sistema vivo, passível de mudanças, sem certezas e altamente flexível. Os currículos deveriam ser adaptados à realidade de cada escola, tendo mais autonomia. A gente percebe que essas duas questões, elas ainda não estão acontecendo efetivamente, né, no nosso sistema educacional, mas é uma tendência. Né, a gente percebe que tem muitas escolas buscando trabalhar com projetos, né, buscando trabalhar a partir de contextos onde a escola está inserido, né, então já tem um pensamento aí, já tem um pezinho nesses pensamentos aí da professora Maria Cândida Moraes. Então, buscar-se-á uma reintegração do sujeito com a unidade corpo, mente e espírito, tão fragmentada na atual concepção educacional. Gente, então, assim, o professor Wellington, eu não sei se tem outro professor de educação física assistindo isso aqui agora, nós sabemos o tanto que o movimento, que a corporeidade é desvalorizada no nosso sistema educacional atual, né? A nossa escola é um lugar que é feito para a quietude, para as pessoas ficarem sentadas e para as pessoas ficarem em silêncio. Então, assim, falar que vai ter uma aula de educação física, as crianças, os adolescentes entram em desespero, porque é o único momento, na maioria das escolas, onde eles podem se movimentar, né? E dentro dessa novo paradigma educacional, o corpo também, a corporeidade, ela passa a ter um determinado valor, né? Passa a ser valorizado. Então, as disciplinas que envolvem movimento corporal, como educação física, teatro, dança, elas ganham um novo patamar, né? Porque, atualmente, essas disciplinas encontram-se subvalorizadas. A educação deverá passar a entender o homem no seu contexto, percebendo... eu não estou vendo porque tem um negocinho escrito aqui. Percebendo as conexões, eu acredito que com a realidade. Próximo... Então, o conhecimento se dará em forma de redes, com os diversos conhecimentos conectados entre si, né, havendo uma conectividade entre as disciplinas, né, isso ainda é uma realidade um pouco difícil, mas penso eu, e tenho visto na minha prática, que essa necessidade, ela urge, né, uma necessidade, assim, que realmente se faz importante, se faz necessária,
E alguns professores, alguns colégios, alguns currículos, né, já têm tentado dar cara a isso, a buscar a conectividade entre as disciplinas. Isso muitas vezes se dá com projetos interdisciplinares, muitas vezes se dá por núcleos, né, estruturantes. A gente tem algumas escolas que trabalham com núcleos estruturantes das disciplinas de humanas, outras de exatas, biológicas, enfim. Então, são tentativas, né, de se buscar essa conectividade. A educação não se valerá mais de verdades absolutas, mas de teorias transitórias, né? A nossa sociedade está o tempo inteiro revendo, né, seus conceitos, seus valores, e principalmente nesse momento que nós estamos de uma transição de um macro paradigma para outro, isso vai ser cada vez com mais frequência revisto, né? Então, a gente tem que aprender e realmente viver com essa questão da incerteza, né, da dita sociedade líquida, né, do Bauman. Bom, e a educação do futuro, segundo Morin, deve ser centrada na condição humana, no enfrentamento às incertezas, na percepção de uma identidade planetária e na compreensão, nas questões essas colocadas como cerne de uma formação integral e voltada para a aprendizagem e não para o ensino. Então, quando eu foco a educação na aprendizagem, eu estou focando em quem aprende, né? Focando no aluno. Quando eu foco no ensino, eu estou focando em quem ensina, né, teoricamente. Então, eu estou com a educação voltada nos processos de ensino, no professor. Então, quando a gente tira o foco do professor e coloca no aluno, a gente começa a valorizar essas peculiaridades que os nossos alunos vão ter, a respeitar as diferenças, né? Então, a levar em consideração suas subjetividades. E isso realmente é algo difícil e complexo, né, de se realizar, porque tem muitas variantes que interferem nessa compreensão. Eu vou falar, trouxe aqui só um pouquinho, né, para apresentar o Edgar Morin, que eu estou falando tanto dele, e não apresentei ele ainda. Então, esse ano ele vai fazer 100 anos. Ele nasceu em 8 de julho de 1921. É um antropólogo, sociólogo e filósofo francês. Ele é formado em Direito, História e Geografia e realizou estudos em Filosofia, Sociologia e Epistemologia. Ele tem muitos livros publicados, tá? Dentre eles, O Método, Introdução ao Pensamento Complexo e Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, que eu vou estar falando agora com vocês. E ele é considerado um dos pensadores contemporâneos, né, principais, e um dos principais teóricos do campo de estudos da complexidade. Tá? Bom, então agora eu vou trazer para vocês, já falei um pouco de transição de paradigmas, já falei das perspectivas educacionais para essa transição, e agora eu vou falar um pouco sobre essa obra do Edgar Morin, chamada 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Foi uma obra escrita, né, a pedido da Unesco, e essa obra, antes dela ser publicada, ele enviou para vários outros estudiosos e pesquisadores da área da educação. Eles fizeram apontamentos, e a edição final desse documento saiu em 1999. É um livro bem interessante, né? E para quem é da área da educação, quem é professor, independente de que disciplina, de que componente curricular trabalhe, é necessário que faça a leitura, né, dessa obra dele. O Edgar, nessa obra, onde ele fala desses 7 saberes, né, que seriam 7 saberes docentes, ele tenta fazer uma síntese de todo o seu pensamento a respeito da teoria da complexidade, né? É uma teoria que requer muito estudo, é uma teoria interessantíssima que explica diversos aspectos da nossa realidade, não apenas a educação, né? Então, assim, é um estudo, não sei, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu estou num grupo de pesquisa que estuda isso, mas é um estudo necessário, né? Importantíssimo e muito interessante também, tá? Então, vamos falar rapidamente desses 7 saberes. Quais seriam, né? O que o Edgar Morin propõe? Então, o primeiro, ele coloca que é importante observar as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão.
né? Então, eu trouxe essa citação do livro para exemplificar. Então, necessitamos civilizar as nossas teorias, ou seja, desenvolver uma nova geração de teorias abertas, racionais, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas a se autorreformar, né? Então, Edgar Morin, com isso, ele está trazendo à tona a questão da incerteza do conhecimento, né? Das teorias transitórias. Então, aquelas certezas, aquelas verdades que a gente considerava até então, estão sendo reformuladas. Então, estar atento a isso é algo necessário que precisa ser sabido. Bom, o segundo saber que ele aponta seria os princípios do conhecimento pertinente. E, para isso, eu trouxe essa citação aqui. Então, o enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento da responsabilidade. Cada qual tende a ser responsável apenas por sua tarefa especializada. Assim como ao enfraquecimento da solidariedade. Cada qual não mais sente os vínculos com seus concidadãos, né? Então, o que seria esse conhecimento pertinente? É o conhecimento que agrega, é o conhecimento conectado, é o conhecimento tecido junto, né? É o conhecimento que vai trazer melhoras, que vai trazer novas descobertas, é um conhecimento que faz uma autocrítica sobre si mesmo, tá? Então, ele considera que os conhecimentos, eles precisam ser compartilhados, tá? Então, ele vai colocar essa importância desse conhecimento pertinente. Um terceiro saber que ele coloca seria o de ensinar a condição humana, né? Então, todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana. Então, o que seria ensinar essa condição humana? É ensinar que todos nós somos humanos, independentes de raça, de gênero, né, de local de nascimento, de religião, de cor da pele, enfim. Então, a condição humana, né, ela é necessária que a gente que nós nos sintamos parte, né, dessa humanidade, né, para a gente conseguir vislumbrar um futuro ou talvez até um presente, né, de uma maneira mais aceitável, né? Porque o que a gente tem visto é que muitas pessoas, principalmente líderes, né, de diversos países, diversos locais, pessoas que têm condições financeiras, muitas vezes não se reconhece enquanto participante dessa comunidade planetária, né? E isso aparece principalmente na falta de solidariedade, de empatia e de tudo mais. Bom, o terceiro saber seria ensinar a identidade terrena. Então, precisamos, doravante, aprender a ser, a viver, a dividir e comunicar como humanos do planeta Terra. Não mais somente pertencer a uma cultura, mas também ser terrenos. Devemos nos dedicar não só a dominar, mas a condicionar, melhorar, compreender. Devemos inscrever em nós a consciência antropológica, a consciência ecológica, a consciência cívica terrena, a consciência espiritual da condição humana. O quinto saber elencado, né, no livro se trata de enfrentar as incertezas, né? Então, o conhecimento é a navegação em um oceano de incertezas, entre arquipélagos de certezas, né? Então, como eu tenho falado aqui, né, desde o início da minha fala, que nós estamos numa época, né, onde as verdades absolutas, elas estão caindo por terra, né? A todo momento a ciência faz novas descobertas, a todo momento a história é reinterpretada, né? A todo momento as artes estão entrando em novos movimentos artísticos, estão se renovando, estão transgredindo as regras, né, estéticas impostas até então. Então, é aprender a lidar com isso mesmo, com o improvável, né, com o incerto. O sexto saber seria ensinar a compreensão, né? Então, ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade, né? Então, isso se faz mais do que necessário, principalmente nessa
pandemia mundial em que estamos inseridos, né? Então, um pouquinho mais de compreensão por parte das pessoas, a gente talvez não estaria numa situação tão ruim como nós estamos agora, né? Bom, o sétimo saber seria a ética do gênero humano, né? Então, a comunidade de destino planetário permite assumir e cumprir esta parte de antropoética, que se refere à relação entre indivíduo singular e espécie humana como um todo, né? Então, para a gente conseguir existir, a gente precisa aprender a coexistir, né? E essa ética do gênero humano, ela teria que ser universal, né? Para que as comunidades se respeitassem, né? Para que os diferentes povos respeitassem as peculiaridades de outro. Finalizando a minha apresentação aqui, eu trouxe uma citação que é um pouco grande, mas acho que vale a pena ler. Então, no próprio livro ainda, né, o Morin traz que a humanidade deixou de se constituir uma noção apenas biológica e deve ser, ao mesmo tempo, plenamente reconhecida em sua inclusão indissociável na biosfera. A humanidade deixou de constituir uma noção sem raízes, está enraizada em uma pátria, a Terra. A humanidade deixou de constituir uma noção abstrata, é realidade vital, pois está doravante pela primeira vez ameaçada de morte. Deixou de constituir uma noção somente ideal, tornou-se uma comunidade de destino e somente a consciência dessa comunidade pode conduzi-la a uma comunidade de vida. A humanidade é, daqui em diante, sobretudo, uma noção ética, é o que deve ser realizado por todos e por cada um. Eu apresento aqui as referências, né, de onde eu me baseei para fazer os slides, fazer minha fala. Eu gosto muito do Fritjof Capra, Roberto Crema, utilizei algumas coisas também, a Maria Cândida Moraes, que eu falei para vocês que tem um livro, né, sobre paradigma educacional emergente, Os Sete Saberes, do Morin, Antônio Teodoro e o Sartório Silva Neto, falando sobre o que é um paradigma. Eu agradeço a todos, né, por terem assistido a essa apresentação, e eu só gostaria de lembrá-los que tudo isso que eu apresentei para vocês é no sentido de ser uma possibilidade, dentre outras, né? De repente, outras pessoas conhecem, outros teóricos, outros caminhos, mas eu penso que alguns desses elementos, eles são essenciais à condição, né, do ser humano na Terra. Aprender a coexistir, aprender a respeitar as diferenças, aprender a questão da solidariedade, né? Então, o Morin, ele traz com a sua teoria, que é um estudo muito mais aprofundado do que isso que eu apresentei aqui para vocês, mas que não é algo inacessível, né? É uma teoria muito gostosa de ser estudada, né? Então, ele tenta sintetizar, né, nesse livro dos Sete Saberes, essa teoria da complexidade, pensando como um caminho possível, né, nesse momento de crise que a gente está passando. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, gente. É isso. A Márcia está de parabéns pela fala muito clara, bem pontuada, trouxe aí boas contribuições, né, para a gente, e agora é o segundo momento que a gente pode reagir, né, a essas questões, ideias que a Márcia articulou, né. Temos aqui na sala várias pessoas que participam do grupo da rede, a professora Maria José, temos alunos da graduação de filosofia, temos professores, e vi a professora Maria José de Pinho, seja bem-vinda, professora. A responsável eu gostaria de um minutinho. Por favor. Fique à vontade, professora. Tá bom. Como eu disse, uma confusão de datas, de horários, né? Mas é assim mesmo. Hoje eu tive a
a oportunidade de assistir a apresentação da Débora e quero poder assistir dos demais, também da Kênia, fui hoje, da Débora, lá da Amped Norte, com essas discussões. E eu quero também agradecer a oportunidade. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de ver alguns professores, que agora à tarde também estão aqui, e em cima da fala da Márcia, eu só gostaria de uma pequena coisa, um ponto, e que amanhã, inclusive, na minha fala lá na Amped, vai perpassar um pouco esse caminho. Quando ela apresenta os 7 saberes, quando ela fala do enfrentamento da cegueira, do enfrentamento das incertezas, né, que o Edgar Morin discute e traz muito bem no livro 7 Saberes, na verdade, o que fica para nós é o que a escola formal deixou de fazer e o que ela precisa fazer. Então, esse precisar fazer, esta questão do conhecimento enquanto pertencimento, esse enfrentar as incertezas, essas cegueiras do conhecimento. E aí, eu tento fazer o link com a formação do professor. Então, discutir todas essas questões, mas com a base na escola formal, precisa mexer em vários pontos. E um dos pontos é mexer na formação do professor. E mexer na formação do professor, eu sempre falo que envolve aí uns 5 pontos. Então, tem como eu falar da formação do professor, sem falar das condições de trabalho, sem falar na valorização docente, sem falar da carreira, né, dos concursos, na formação continuada. Então, não dá para falar dessa formação sem agregar todos esses pontos. Mas não é objeto da nossa discussão aqui. Eu, já sintetizando, eu quero dizer o seguinte, que o pensar complexo que o Edgar Morin aponta, né, eu poderia dizer um dos fios do pensamento do Edgar Morin, desse pensar complexo, principalmente o pensar complexo na educação, como religar esses saberes. Então, veja, esse pensamento complexo, ele está nos chamando a atenção para as adversidades, para as diversas realidades, para as diversidades. Então, como religar? Nós só podemos religar se a gente pensar complexo. E aí, o Edgar Morin, ele escreve vários e vários livros para justificar, não só justificar, para que a gente entenda, né, o que é esse pensamento complexo. E, sendo assim, essa escola formal, ela não consegue, ou se consegue muito vago, fazer com que esse aluno entenda que o conhecimento é para a vida, né? Esse conhecimento tem que dar sentido para a vida dele. Agora, eu posso falar isso igual papagaio, os documentos oficiais também. O que ele está dizendo? Se a gente não pensar complexo,
não vou dizer que não vai adiantar, mas pouco teremos avanço. E aí, finalizando, ele diz, assim, fazendo essa conexão com a discussão do paradigma emergente que a Márcia explicou muito bem. Parabéns, Márcia, também, pela sua fala, novamente estou falando, que quando ela chega ali nesses 7 saberes, é justamente onde eu diria que nós engasgamos a partir de uma sociedade que requer, né, de nós um pensar complexo. E, a partir daí, eu posso entender o seguinte: como é que nós, que trabalhamos formação de professores, poderemos temos que entender o seguinte, que o professor, ele não é o detentor do conhecimento, e sim, ele é o mediador. Quando ele é o mediador, ele não está tirando a responsabilidade dele, né? Então, por que ele é o mediador? Porque ele traz consigo já um legado histórico, né? Então, nós não estamos aqui para dizer que o professor José Soares, que a professora Maria José, ou que a professora Jo, Márcio, o professor João Francisco, são os melhores. Ou são os piores em relação ao aluno. Nós temos que respeitar o legado histórico que esse professor tem. Então, é aí que ele entra como mediador, né? E, a partir desse legado histórico que ele tem, né, e que depois o aluno, na sua formação, também vai ter esse legado histórico, e o aluno com a sua experiência. Por isso que o professor é um mediador, porque ele traz o seu legado histórico e e o aluno, né, no caso, o estudante, a sua experiência. E esta relação, né, quer dizer, a relação dessas duas partes, que o conhecimento se constrói. E esse conhecimento, ele é construído pela dialógica, que é o que o Edgar Morin fala. Então, se eu, enquanto professor, tenho o meu legado histórico, né, minha trajetória toda aí de formação, de estudo, tal, o aluno, com a sua experiência, é aí, né? O conhecimento, ele vai sendo construído, e é por isso que ele é mediador, e é por isso da dialógica, porque sem a dialógica não seria possível a construção deste conhecimento a partir desta visão do professor, não como detentor, mas como mediador. Então, sendo assim, a prática desse professor, você pode estar pensando assim, mas por que a professora está falando isso? Eu estou falando isso em função dos 7 saberes, né? Que eu estou afirmando que a escola formal deixou de lado esses pontos, esses princípios apontados lá nos 7 saberes. Então, nesse sentido, essa prática pedagógica do professor e essa formação do professor precisa também sofrer aí transformações. Então, a prática pedagógica, ela deveria ser o ponto de encantamento, de encantar o aluno para a aprendizagem. Okay? Então, o professor, ele, enquanto mediador e enquanto detentor desse legado histórico e com essa experiência, ele deveria ter o ponto, né? O ponto de partida seria encantar esse aluno para a aprendizagem.
E, ao mesmo tempo, o professor, ele se encantar, o próprio professor se encantar pelo que ele faz. Então, nesse sentido, o aluno, ele viria como também proprietário deste conhecimento, dando sentido e significado para a sua vida. O que eu quero dizer? É tão complexo, é um campo de disputa tão assim horrível essa questão da formação desse professor, porque muita gente pode estar falando assim, mas encantar aluno. Não, eu disse lá no início da minha fala, não se fala de formação de professores sem falar desses pontos que eu disse lá no início. Então, ele precisa ter uma carreira atrativa, né? Ele precisa ser valorizado. E, a partir desse encantamento, e que ele, nessa dialogue com esse aluno, esse conhecimento ele vai dando o sentido, né? Um significado para a sua vida. Então, nós precisamos de uma educação, gente, de uma formação que vincula, né, com o planeta. Quer dizer, uma educação que vincula com a natureza, uma educação que faz vínculo com a sociedade, uma educação que promove o vínculo com o outro e que leve-nos a refletir qual é o meu papel neste mundo, né? Como eu transformo a minha vida e a dos que estão ao meu redor. Então, isso aqui foi eu aproveitei, né, para fazer um ensaio aqui da minha fala, da construção da minha fala, e fazendo essa conexão do que a Márcia falou e como é que nós podemos fazer esse movimento. E, para concluir, vai acabar que amanhã eu vou falar igual outro, não tem nem o que falar, né? Mas, e para concluir, qual é o grande problema hoje? Nós temos hoje a Base Nacional Comum Curricular, que não está dando margem para esse pensar complexo, né? Nós temos aí as PEC, né? Toda aquela questão aí agora da reforma administrativa, nós tivemos a reforma da Previdência, então todo o sucateamento da educação e dos profissionais da educação, que, claro que todos esses pontos que parecem um grão de areia vão impactar. Vão impactar, mas nós temos que resistir e nós temos que ter nossa bandeira de luta e a gente tem que dizer que existe uma proposta mais humana, mais solidária, mais inclusiva. É isso, muito obrigada. Perfeito, professora. Foi ótimo. Obrigado, professora Maria José, por essa colocações, fez um coroamento aqui desse momento, né? Trazendo esse aspecto dos saberes docentes, do papel do professor. E esse ponto final que você colocou aqui, né? Esse último ponto, na verdade, tornar a carreira atrativa, né? Acho que aí é um ponto que faz a passagem aqui do pensamento complexo para a luta política, né? E para a valorização do professor, enfim. Gostei bastante da sua fala. E uma coisa aqui que me chama muita atenção, que eu acho muito bonito, na questão do pensamento complexo, né? Eu sei que aqui não é igreja, mas vou dar meu testemunho. Eu comecei a ler o Morin por causa de um concurso para o Instituto Federal de São Paulo, inclusive que eu tive a felicidade de passar e a não assumir, porque eu preferi ser professor aqui da UFT. E eu comecei a utilizar na disciplina de filosofia da educação. E o que me atraiu foi exatamente essa abertura do pensamento dele, né? Quando a professora Maria José estava falando, eu conseguia fazer links com várias outras propostas educacionais. Ela não exclui, né?
Pelo contrário, ela inclui todas as contribuições. Eu já escutei isso várias vezes da professora Maria José, né? O pensamento complexo está dentro desse movimento que vem dessas revoluções na ciência, enfim, no pensamento. Ela não nega o que veio antes no sentido de excluir. Na verdade, ela traz perspectivas novas que incluem também as antigas. As antigas é que muitas vezes excluem. Isso eu escutei várias vezes e eu acho isso muito interessante. Então, quando eu vejo o dialógico, eu lembro, por exemplo, do Paulo Freire, né? Essa questão do professor mediador, tantas propostas assim progressistas no campo da educação que trabalham esse ponto, né? E eu comprei um livrinho do Morin só porque, como eu sou da filosofia, eu achei bonito o título, Os Meus Filósofos. E até o Descartes ele consegue dialogar assim numa boa, né? Ele faz a crítica ao cartesianismo, mas é um movimento, né, paradigmático que transformou o Descartes nisso que a gente vê. Não é o Descartes no momento dele, que é alguém que traz muitas boas contribuições, né? E o Pascal, por causa da questão da aposta, né, porque a questão da incerteza, a ciência não quer lidar com a incerteza só não no sentido de superá-la, e aí vem toda essas descobertas no campo da microfísica, né, sobretudo enfim, do mundo subatômico. O Heisenberg é uma das referências que ele tem, porque na lógica tradicional, a contradição é alguma coisa a ser superada ou indício de erro, e com Heisenberg, com outros autores que ele coloca da física subatômica, a contradição é alguma coisa que tem que estar presente para poder compreender a realidade, né? Eu pensar uma coisa ao mesmo tempo como partícula e como onda é contraditório. Se eu penso apenas a realidade de uma forma linear, eu perco a possibilidade de entender a realidade na sua complexidade, né? E tudo isso ele traz, né, para o interior do pensamento dele. Então, é um autor que eu gosto. Assim, eu precisava de uma referência, na verdade, precisava de uma referência para poder fazer a passagem da filosofia para a educação, porque eu trabalho com formação de professores na licenciatura. E eu encontrei no Morin um lugar que eu posso convergir as coisas que eu aprendi na filosofia para pensar tudo isso, inclusive essa questão que a professora Maria José colocou da formação do professor, que é uma coisa que me interessa muito, né? E é um pensador que tem muita entrada assim no Brasil, né? Tem muita influência. A gente, quem desconsidera assim, não quer ler ou porque tem uma determinada vertente de leitura já fixa, né? E não considera ele dentro do mundo educacional, ele perde boa parte das discussões dos movimentos aqui no Brasil que foram influenciados por ele. Ele veio ao Brasil muitas vezes, né? Quando eu estava em Fortaleza, que eu fazia mestrado em filosofia, eu fui para uma palestra dele, não consegui entrar no auditório, porque estava lotado, né? A gente vai ver, assim, vários colegas que eu tive, passando pelo Instituto Federal, professor do teatro, a professora Adriana, por exemplo, fizeram mestrado, doutorado e utilizaram o pensamento complexo como ferramenta. E assim, ele e o Paulo Freire são as duas referências que eu tenho, né, para pensar essas questões, né? E os dois eu estou iniciando, né? Eu sou um neófito, embora esteja sendo supervisionado pela professora Maria José no pós-doutorado, mas eu me considero um neófito, assim, é uma oportunidade assim, de ouro que eu estou tendo nesse pós-doutorado, de conviver com esse grupo da professora Maria José, boa parte estão aqui, e de poder me formar, né, para poder formar professores, né? Então, na verdade, eu não estou nem falando do pensamento complexo, eu estou aqui dando meu testemunho. Acho que bateu saudade da época que eu era de igreja, pagava o dízimo, enfim. Mas fica aberto aí para alguém, quiser pontuar alguma coisa, reagir aqui à fala da Márcia. Professor R, a palavra é sua, fica à vontade. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Parabenizo, Márcia, pela sua apresentação, muito didática, né, sobre
essa discussão que você estuda e pesquisa, como você mesmo falou, é você fez uma introdução a essa discussão, que naturalmente ela é mais profunda, requer mais estudos, mas para o tempo que você dispôs, né, você o fez muito bem. Na realidade, Márcia, eu queria fazer uma provocação, se você não se importa. Eu me volto lá para a primeira parte da sua apresentação, quando você tratou lá dos paradigmas, né? Paradigma tradicional, paradigma emergente, que depois vai culminar, né, numa perspectiva de um paradigma emergente na educação. Mas me importa lá as questões do fundamento. E se você me permite, eu queria ler só um trechinho de um livro do Ailton Krenak, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Quem não conhece o Ailton Krenak, né? Ele teve uma atuação muito forte na Constituinte 87, né, em defesa dos povos indígenas, e podemos dizer que ele é um grande pensador, né, nos dias atuais aqui no Brasil, reconhecido no mundo inteiro, né, um indígena. Ele diz o seguinte: depois que eu ler, eu vou formular a minha provocação, tá bom? Mas na leitura, me parece que você já vai percebendo. Ele diz o seguinte: como é que, ao longo dos últimos 2.000 ou 3.000 anos, nós construímos a ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida, obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? Então, veja, a minha provocação é a seguinte, pautado aqui pela essa citação do Ailton Krenak, que eu li, me parece, quando a gente fala em paradigma, seja o paradigma tradicional, seja o paradigma emergente, ainda parte de um pressuposto universalizante, advindo de um determinado lugar, que é o eurocentrismo. Um pensamento que é forjado em outro âmbito, certo? Que não é o nosso, e vai ganhando, vai atravessando fronteiras e passa a estabelecer um modo de pensar e um modo de agir, que é eurocêntrico e falocêntrico. Quer dizer, então, quando a gente fala em paradigma, paradigma para quem, afinal de contas? É para todos de verdade? E se é para todos, como ficam aqueles que não acolhem o paradigma? Aqueles que não são respeitados, ou aqueles que não são alcançados, ou aqueles e aquelas que nem podem pensar nessa possibilidade, né? Então, são questões que me vieram à cabeça, à mente, né, quando você estava fazendo a sua exposição, especificamente nesse primeiro ponto da apresentação dos paradigmas, porque me parece ainda que é preciso falar em paradigmas. Eu acho que a gente precisa falar isso no plural, porque há pontos de vista os mais diversos que precisam ser considerados, né? E não nós partirmos de um paradigma que seja um guarda-chuva determinador dos demais, né?
O que o Krenak está colocando aqui é um ponto de vista de alguém que, quando foi pensado em termos desse paradigma, foi considerado como uma pessoa menor, como um grupo menor, um grupo desvalorizado, culturalmente insuficiente, enfim, quer dizer, desrespeitados. E mais do que desrespeitados, eles foram violentados. E eu estou falando aqui de um grupo, de um segmento muito específico, né? Que são os indígenas. Eu não vou nem enumerar os outros que, felizmente, estão aí aguerridamente manifestando o seu ponto de vista. Hoje nós não podemos falar em homem como um conceito representativo de tudo todo. Não é mais possível. Nem posso falar em mulher, eu preciso perguntar qual mulher. Se eu falar em homem, qual homem? Né? Então veja, a ideia de paradigma e aí a ideia da complexidade do paradigma, né, é justamente também nós avançarmos o suficiente para pensar que, historicamente, a construção dos paradigmas, seja ele tradicional, seja ele emergente, de ter essa preocupação que a base ainda é sustentada numa visão eurocêntrica e, às vezes, falocêntrica do mundo e das pessoas. Né? Então, é mais uma provocação mesmo, né? E enriquecer o debate, enfim. E te agradecer por essa oportunidade, Márcia, sabe? Eu já li eu confesso que eu estou bem afastado da discussão do Morin. Na graduação, eu tive uma boa discussão, mas realmente, nesses últimos tempos, eu estou afastado. Né? Então, você me possibilitou retomar muitas das questões que eu já li e discuti em certa ocasião na minha formação. Obrigado, querida. Posso falar rapidinho? Tá me ouvindo? Tá com áudio? Tá, né? Não, eu que agradeço, professor. Essas discussões, né, sobre as origens dos paradigmas, é importante a gente estar colocando que isso se trata de paradigmas ocidentais, né? Se a gente for pegar o Oriente, né, com suas culturas milenares, a gente vai ver que eles têm outra maneira de enxergar as coisas, né, de enxergar a vida, tem uma visão de mundo diferente da nossa. É perfeitamente, vamos dizer assim, plausível, né, essa ideia de um paradigma eurocêntrico e falocêntrico, né? Agora, o que eu penso que é interessante nessa transição que a gente está vivendo agora é que, provavelmente, né, a tendência é que nós estejamos entrando num modelo, né, ou num paradigma que possibilite, né, a coexistência com outros paradigmas. Né? Então, como o próprio professor José Soares estava mencionando, o paradigma da complexidade, ou a teoria da complexidade, ela é um caminho, né? Não quer dizer que é o único, não quer dizer que é a única verdade possível, e ela também não exclui. Né? Então, como ela parte do princípio de que os conceitos, os valores, as relações, elas estão interligadas, estão entrelaçadas, então ela acaba não excluindo os saberes. Né? Então, eu acho que é um caminho que dá uma certa abertura para o respeito e a coexistência de outros paradigmas também. Né? E como a gente ainda está em transição, vamos assim dizer, é uma coisa que leva séculos, né? A gente talvez não veja um novo modelo paradigmático, né, implantado, mas eu acredito que esse é um caminho, né? Não quer dizer que é o único, e outros modelos, outros paradigmas podem estar se reconstruindo, estar sendo feitos, né, paralelamente a essa teoria. Está desligado seu áudio, professora Maria José. Então, só para avançar um pouco, eu não assisti aí o início, gostei da fala do professor Roberto, provocativa. Na verdade, assim, a fala dele também nos alerta assim, olha lá que vocês estão caindo em outro dogma, né? Outra coisa, não, a solução está aqui.
Então, não foi isso que ele disse, mas quando ele fala não só desta questão eurocêntrica, mas quando ele está falando do paradigma, né, deste modelo. Né? Mas o que eu observo desse emergente é a necessidade de se repensar as realidades. Né? Elas são diversas e precisam ser pensadas. Então, quando diz que é emergente, eu entendo que este modelo, o qual sempre prevaleceu, ele não dá conta mais de interpretar a realidade. E aí, como você disse muito bem, quando você falou o homem, como é que eu posso interpretar? A mulher. Né? Então, é emergente repensar, mesmo que seja para seguir o mesmo caminho, mas precisa ser repensado. Precisa ver se está dando, como diz um termo bem tocantinense, está dando conta de interpretar a realidade e se colocarmos como o co-partícipe, né, de todo esse processo. E aí, o pensamento complexo, ele alinha com a emergência. Por que ele alinha? Quando Edgar fala, olha, a parte está no todo, e o todo está na parte. Então, quando ele fala esse pensar complexo, ele está nos chamando a atenção para as minorias, né? Então, olha lá os quilombolas, olha lá os ribeirinhos, olha lá os indígenas, olha lá a questão da fome, da miséria, da redistribuição de renda e tal. Aí chama a atenção, né? Aí eu gosto muito do Boaventura, com a questão dessa sociedade excludente. E quando ele diz essa parte está no todo, está entendendo? Olha, gente, esse indígena aqui, esses quilombolas, ele está no todo. Ele não pode continuar à margem. Então, agora, ele não fala hora nenhuma teoria da complexidade. Ele fala pensamento complexo. Então, nós temos que abrir. E aí, eu concordo com você não disse, mas me leva à discussão, você provocou a discussão da descolonização, né, que está aí discutindo a desterritorialização. Você me provocou, eu já vou ler, você já disse, olha, vamos trazer outras coisas. E a maravilha do debate, da discussão é essa. Então, sua pergunta, assim, deu assim, nos provocou, e dizendo assim, então, amplie esse pensar complexo. Né? Amplie, traz para a nossa realidade. Traz quem são, né? Quando ele fala da vida, do planeta, são tantas coisas e que está nos chamando, gente, a uma reflexão, mas com ação, e não com omissão. E é por isso que eu me encanto com o Edgar Morin por um aspecto. Eu nunca vi, nem na fala, nem nos livros dele, desqualificando alguma teoria. Ele sempre está dizendo, olha, ele chegou até aqui. Maravilha. E ele ainda elogia, empodera, demonstra que entendeu aquela teoria, aquela forma de pensar. Aí ele diz, mas nós poderíamos avançar um pouquinho. Então, ele sempre, a escrita dele é sempre dialógica.
né? E nesses avanços. E, professor, eu gostei muito, e a hora está avançando, mas foi provocativa. E eu aproveito os orientantes para dizer, guarda essa pergunta dele, que no grupo de estudo nós vamos retomar. Ele deu ali, então sempre de saber melhor. Tá bom, obrigada. É muito boa a conversa, eu acho que renderia bastante, né, se a gente tivesse mais tempo, mas já são 18h29, 18h30, e a gente, nessa nossa semana pedagógica, a gente vai ter mais uma ação, né, vai ter uma palestra sobre o ensino de filosofia no Brasil e no Chile, 2 pontos, da formação à deformação. É daqui 30 minutos, e alguns que estão aqui também estão inscritos na próxima. Eu acho que precisa de um tempinho, né, para tomar uma água, talvez tomar um banho. E como a professora Maria José falou, a discussão ela não termina aqui. Aqui foi só um aperitivo. Existe o grupo que eu participo, tenho a felicidade, a alegria, estou vendo vários rostos, acho que eu tenho a oportunidade de ver toda semana. E a gente, aqui é como se fosse uma primeira parte, né, de uma reflexão maior que vai ter no segundo semestre, o grupo, a professora Maria José liderando, vai ainda pensar, né, um evento, em que essa questão que foi colocada aqui de forma bem introdutória, ela vai encontrar bastante desdobramentos, né? Então, a gente vai ter a oportunidade no grupo e depois num evento bem maior sobre essas questões para poder refletir. Aqui é só o aperitivo e eu acho que abriu a fome da gente realmente, eu pelo menos, e motivei aqui a continuar lendo aqui. Vou até comprar mais livros, que eu estou com 5 aqui, vou comprar mais alguns, e me motivei agora. Obrigado, então, Márcia. Professor Maria José, obrigado por ter feito esforço de estar aqui. Eu sei que a senhora está no outro evento, até vai palestrar lá. E abrilhantou bastante aqui, não só o minicurso que a Márcia conduziu, como a nossa primeira semana pedagógica, né? Ter o seu nome aqui na nossa semana, para a gente é uma alegria, uma honra e enriquece bastante o nosso evento, tá bom? Valeu, professor que está sempre presente com a gente, o pessoal do grupo, valeu por ter vindo, fiquei muito feliz aqui em ver o rosto de vocês. E até a próxima, então, né? Tá bom, até a próxima. Gente, obrigada. Valeu, Obrigada, professor, até a próxima. Tá bom. É. Tchau.